Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. As nossas emissões são sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. E o meu nome é João Nuno Pinto, é sempre com muito gosto que eu e os nossos convidados ao final da noite chegamos até a sua casa e abordamos algumas temáticas que acabam por ser importantes a todos nós, algumas que acontecem mesmo aqui nas nossas esquinas, por assim dizer, outras acontecem um pouco mais longe, mas neste mundo tão globalizado é natural que tudo aconteça e tenha reflexo também um pouco por todos os continentes. O nosso convidado de hoje é o fundador do Instituto Trezeno, o Miguel Nunes Silva. Miguel, muito boa noite. Muito obrigado por estares aqui connosco. Nós vamos começar por abordar alguns temas europeus, mas que, tal como eu dizia, acaba por ter algum reflexo também em Portugal. E o primeiro é um artigo que tu escreveste para creio que, se não é jornal digital, tu depois logo me dirás, relativamente às eleições sérvias e à saída, a eventual saída de Aleksandar Vučić, porque eu não sou sérvio, não sei dizer o nome. Miguel. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, João. É com todo o gosto. O artigo em questão foi escrito para o Brussels Signal, que é um site de noticioso baseado em Bruxelas, assediado em Bruxelas, e que tenta fazer a cobertura de tópicos europeus, enfim, no geral, ou então daquilo que se passa nas instituições europeias e comunitárias. Porque é que é importante a Sérvia? Enfim, a Sérvia é, pelo menos, é uma das últimas mudanças que têm acontecido na Europa de Leste. E é importante termos isso em atenção porque, pelo menos para as pessoas que têm uma perspectiva como eu, que é conservadora da política, o bastião do conservadorismo na Europa nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido a Europa de Leste. Se não fosse pela Europa de Leste, quer dizer, nós estávamos todos à mercê do marxismo cultural e do socialismo da Europa Ocidental. E tem havido muitas mudanças na Europa de Leste recentemente. Houve eleições na Bulgária, houve eleições na Hungria e houve agora eleições na Sérvia. E no caso da Bulgária, da Hungria e da Sérvia é crítico porque são dos poucos países que são, vamos lá, equidistantes entre o Ocidente e a Rússia e também são daqueles que têm das populações e das mentalidades mais conservadoras na Europa de Leste. Na Sérvia, especificamente, o que aconteceu foi que o presidente Vučić optou por fazer eleições antecipadas para a presidência do país. Não é provável que ele saia, é provável que ele fique, talvez, como primeiro-ministro, fazer uma mudança de pastas. Sim, porque acho que ele não pode ir para um terceiro não mandato. Não se pode candidatar à presidência, precisamente. Mas poderá ser o candidato, e será mais provavelmente o candidato a primeiro-ministro, que é o chefe do governo, acaba por ser o cargo mais importante, de toda a maneira. E por que isso é importante? Porque estamos a ter a Cimeira da NATO, agora nesta semana, e a Sérvia, não estando na NATO, é um país neutral, é um dos poucos que restam na Europa, países neutrais, que optaram por não ter um posicionamento na guerra da Ucrânia, por exemplo, e ao mesmo tempo é um país que tem mantido uma perspectiva mais conservadora dos valores, e que por isso também tem sido penalizado. Tem sido penalizado sobretudo pela Comissão Europeia, por Bruxelas. Todos os outros países dos Balcãs ou já aderiram à União Europeia ou têm um caminho mais ou menos sem obstáculos para aderir. A Sérvia é um daqueles que será mais difícil, não porque sejam mais atrasada economicamente, mas porque política e ideologicamente não é compatível com os outros. Historicamente também carrega algum peso, não é? Com o assassinato em Sarajevo do arquiduque Franz. Na Bósnia. Exatamente. Sim. Mas quando ainda era Sérvia, não era? Não, naquela época. Não, na altura em que esse assassinato teve lugar, a Bósnia estava a ser anexada pela Áustria-Hungria, pelo Império Austro-Húngaro.
portanto já não fazia parte da Sérvia. Havia na Bósnia... Foi um sérvio. Foi um sérvio, Foi sim, um foi um sérvio que porque assassinou o eu arquiduque. sabia Sim. que havia qualquer coisa nesse sentido. Por outro lado, também, tu achas que o último grande conflito que existiu na Europa, tendo sido naquela zona, também ainda pode carregar algumas memórias difíceis de digerir? Do ponto de vista de Portugal e da Europa, não. Aquilo que tem mais impacto ainda hoje, sobretudo do ponto de vista sérvio, é a Guerra do Kosovo. A Guerra dos Balcãs, nos anos 90, e a Guerra do Kosovo. E nessas Portugal participou, e ao ponto em que ainda tem tropas no Kosovo até aos dias de hoje. E por isso também nos interessa saber o que é que se passa na Sérvia, sendo um país, enfim, mediano, mas interessa saber o que se passa na Sérvia. E, portanto, ao contrário daquilo que aconteceu na Bulgária e na Hungria, a Sérvia não parece vir a ter grandes alterações, porque toda a oposição da Sérvia... Aquilo que se tentou organizar na Sérvia foi o mesmo que aconteceu na Hungria, que foi, com o apoio externo, sobretudo da União Europeia, fazer uma coligação antinatura toda a oposição ao partido no poder na Sérvia para tentar destronar Vučić e o Partido Progressista na Sérvia. Não parece, pelo menos neste momento, de acordo com as sondagens, que isso vai ter grande sucesso, como teve, por exemplo, na Hungria. E vale a pena falar da Hungria também porque a Hungria foi, durante as últimas décadas, durante os anos Viktor Orbán, o grande bastião do euroceticismo e do conservadorismo na Europa Central e na Europa de Leste, e com a queda de Orbán, tudo aquilo que ele tinha posto, que ele tinha construído, está a ser desmantelado muito rapidamente. Portanto, Embora não exista nenhum partido de esquerda no hemiciclo ou no Parlamento sérvio, não é? ideologicamente não, mas geopoliticamente, se eles alinharem com a União Europeia, estão a favorecer. Olha, algo que tu mencionaste e que mencionas também aqui no teu artigo é que Bruxelas aquilo que faz é, de alguma forma, alavanca certas ONGs para que depois pareça que as coisas acontecem de forma espontânea em termos de manifestações e tudo isso na Sérvia. Infelizmente, a União Europeia faz isso tudo, faz isso em todo lado, não é só na Sérvia. Também o fez na Hungria, como já referi, e a tática é sempre a mesma em todo lado, que é, através de ONGs que têm parcial ou totalmente financiamento da União Europeia ou do governos da União Europeia alinhados com a Comissão Europeia, é promover uma oposição de forma artificial e tentar subverter o voto natural, orgânico dos cidadãos dos vários países. Mas então como é que isso, onde é que isso deixa a União Europeia no caso da intromissão russa nas eleições americanas? Alegada Alegada, ingerência. Pois, é esse o problema. É que, de facto, não lhes deixa com grande superioridade moral, porque aquilo que a Comissão Europeia acusa... Interferência, não é? Ingerência, porque é uma violação da soberania, não é? Mas o problema é que a União Europeia faz isso diretamente e fala com dinheiro. Portanto, foi isso que aconteceu em vários países da Europa de Leste. É que há várias ONGs que supostamente não têm laços governamentais nem políticos, mas que acabam por levar a cabo uma política antigovernamental até o governo cair e poder ser substituído. Achas que, de alguma forma, o ainda presidente, olhando para aquilo que está a acontecer, está de facto a criar alguma forma de se manter no poder ou de continuar, como tu dizias, como primeiro-ministro, precisamente porque estar a ver que outros países igualmente conservadores, quando perdem lideranças conservadoras, começam a sentir essa erosão? Isso era atribuir um posicionamento desinteressado a um político, que eu não faço. Todos os políticos têm um interesse próprio em manter-se no poder, independentemente da ideologia ou dos valores ou da mentalidade macro da sociedade. Portanto, neste caso, Vučić é um sobrevivente político, que quer sobreviver pelo seu próprio interesse político, e a mesma coisa para o partido que ele representa. Não, porque eu vejo no teu artigo a forma como terminas o último dos políticos sérvios astutos, por assim dizer. Não, eu digo isso simplesmente porque ele tem-se conseguido manter no poder durante muito tempo. Isso não se faz cometendo muitos erros. Portanto, até porque fazer estas eleições antecipadas é uma tática que ele já utilizou antes, não é a primeira vez que ele faz isto. Portanto, quando ele vê que o partido no poder e o Vučić, pessoalmente, foram muito contestados no último ano, em 2025, houve uma série de manifestações, lá está, muitas delas com o apoio destas ONGs,
E realmente o partido estava a ficar com menos apoio na eleitoral. Entretanto, isso amainou e o partido de Vučić voltou a está perto dos 50% das intenções de voto. Portanto, do ponto de vista dele, a perspectiva dele, agora é que é uma boa altura para ter eleições e capitalizar esse apoio. E crees que isso pode ser importante para outros países e outros líderes conservadores? A questão é que quem é que na Europa de Leste, neste momento, porque na Europa Ocidental é esquecer, não é? Quem é que na Europa de Leste assume a liderança do conservadorismo? Não é a Polónia, que tem um governo enfim, que eles também não diriam que seja de esquerda, mas que colabora muito com a União Europeia, com a Comissão Europeia, portanto, acaba por ser mais ou menos social-democrata ou socialista. Não é certamente na Hungria, mesma razão, o Orbán foi derrubado. Na Bulgária temos um governo com um primeiro-ministro certamente mais à direita do que tínhamos antes e também mais estável, mas por outro lado também não é eurocético. Portanto, apesar da Sérvia não fazer parte da União Europeia, parece-me que, pelo menos oficiosamente, a liderança do conservadorismo na Europa de Leste neste momento está em 2 países. É na Sérvia, que não faz parte da União Europeia, e é na Eslováquia, que faz, mas que é um país demasiado pequeno para ter peso. Não crees que isto talvez seja desafiante, não é? Num país tão grande que ocupa parte da Europa e também parte da Ásia. Não crees que a Rússia representa em algum momento também alguma defesa de certo tipo de visão conservadora? O Kremlin tenta apoderar-se, assumir essa liderança, mas vamos ver uma coisa, os líderes conservadores da Europa não andam em conferências comuns com Putin, nem com o Partido da Rússia Unida. Portanto, enquanto a guerra durar, esses laços estão obrigatoriamente quebrados, porque mesmo que haja perspectivas conservadoras dentro da União Europeia, por causa da solidariedade atlântica e da solidariedade europeia, não se pode colaborar com a Rússia. Solidariedade atlântica em que sentido? De serem membros da NATO e, portanto, não quererem estar a destoar do resto da política da NATO. E vou aproveitar mesmo essa ponte que foi a NATO, é que estamos com uma cimeira da NATO a decorrer. Como é que tu tens visto essa cimeira? E, de facto, creio que ou hoje ou ontem a quebra do cessar-fogo do conflito iraniano e com Donald Trump sentado ao lado de Mark Rutte, inclusive a utilizar daquele tipo de palavreado relativamente ao Irão. O grande tópico na agenda da NATO é a Ucrânia, não é o Irão, até porque os países europeus não quiseram colaborar na guerra contra o Irão, também por motivos próprios, não por serem anti-Trump necessariamente, mas porque já têm muitos recursos militares que são escassos na Europa, empatados com a guerra da Ucrânia, com as várias forças de manutenção de paz nos Balcãs, pelo resto do mundo fora, portanto não há recursos para mandar para o Irão, mesmo que quisessem participar, mas depois também porque a guerra no Irão tinha todas as probabilidades, e isso verificou-se, de fazer aumentar o custo dos combustíveis e com isso a inflação. E, portanto, os governos europeus, por interesse próprio, bem, na minha opinião, não quiseram colaborar na intervenção no Irão. O grande tópico é a Ucrânia e especificamente o financiamento à Ucrânia. A economia ucraniana, no fundo, colapsou em 2021, portanto, já era uma economia falida, já era uma economia deficitária, com o apoio do FMI antes da guerra. Com o equilíbrio da guerra, pior ainda, ninguém vai investir na Ucrânia, não é certamente agora. E, portanto, no fundo, o que é que a Ucrânia tem de vantagem? Como é um país muito pobre, sustentar os salários da função pública e do exército ucraniano é relativamente barato. E, portanto, isso pode-se prolongar ao longo do tempo com dinheiro, com dólares e com euros que são enviados de Bruxelas e de Washington. Mas a verdade é que nós estamos num ponto em que os países europeus estão-se a começar a endividar para poderem sustentar a guerra na Ucrânia. Portanto, a Ucrânia sobrevive graças ao financiamento europeu, exclusivamente porque a economia ucraniana não funciona. Mas isso não deveria também levar-nos a tentar abrir alguns canais de diálogo até com Moscovo. E vou dizer isto, nem acredito naquilo que vou dizer, mas pronto, foi de facto o que aconteceu. Aparentemente António Costa tentou criar esse canal de diálogo e obviamente depois foi repreendido pela liderança da União Europeia,
porque acho que, segundo eles, não era o papel dele. Portanto, isso alegadamente aconteceu, não, foi através de canais de bastidores, não sabemos até ao certo, certamente em pormenor o que é que foi feito, o que é que foi prometido, o que é que foi feito. Mesmo da perspectiva do ponto de vista dos russos, acho que não foi uma tentativa levada particularmente a sério, precisamente porque António Costa, enquanto Presidente do Conselho Europeu, não tem grande autoridade, não tem grandes recursos. Ou seja, a Ursula von der Leyen tem a Comissão Europeia a seu cargo, que tem um orçamento, não é? A Kaja Kallas também tem um orçamento próprio, tem uma agência própria. A presidência do Conselho Europeu, o orçamento não tem orçamento para fazer nada, nem fala politicamente por ninguém, e, portanto, António Costa não tinha autoridade para negociar, mesmo que o quisesse fazer. Agora, pelo menos traz alguma esperança de que haja algum começo de mudança de perspectiva dentro das instituições europeias, de começarem a compreender que a guerra não está a correr bem, a Ucrânia tem estado a perder, enfim, territorialmente, de forma sistemática, e, portanto, é bom que haja pelo menos uma pessoa naquele círculo fechado que comece a ver que, se calhar, convinha reatar as negociações com os russos. Muito bem. Vamos falar de algumas questões que, obviamente, estão ligadas à NATO e estão ligadas a este aumento da despesa para a defesa. Isto, obviamente, alavancado pela administração de Trump e aquela famosa reunião ainda com, creio que, Angela Merkel à frente da Alemanha, que, por exemplo, soubemos hoje que a Saab GlobalEye ganha, o modelo GlobalEye ganha o concurso para Early Warning Airborne Radar. Portanto, são aviões que voam e, de alguma forma, gerem o espaço aéreo no qual estão a sobrevoar. E vêm substituir os Sentry americanos. Achas que isto já vem naquela onda de, ok, sim senhora, Donald Trump, nós aumentamos a despesa na defesa, mas vamos usar os construtores europeus? Sim, e aliás essa tendência já estava a ser discutida desde a eleição de Trump, do segundo mandato, precisamente porque há uma divergência geopolítica entre os Estados Unidos e a Europa. E nessa perspectiva, mesmo em Portugal, chegou-se a falar sobre a possibilidade de não se continuar a adquirir aeronaves americanas para a Força Aérea Portuguesa, até porque há várias opções na Europa que seriam capazes de fazer as mesmas funções, e, portanto, não é de surpreender que França e Alemanha queiram também, por interesse próprio, catapultar e potenciar mais as indústrias de defesa europeias do que estar a comprar aos americanos novamente. Tu falávamos há pouco, questionávamos, digamos, o alcance, não é? Mas a verdade é que o território europeu não é o território norte-americano, não é? Não, mas por outro lado também é no território europeu que temos as maiores ameaças e não no território americano. Os americanos não têm que se defender do Canadá ou do México. Nós temos o problema, enfim, dos Balcãs, da Rússia, do Mediterrâneo. Portanto, convém ter aviões com grande alcance de monitorização de radar, que eu não sei se os Saab terão a mesma dos E-3 Sentry. Mas, enfim, desde que haja mais aeronaves no ar, também não... Muito bem. Entretanto, também o exército português decidiu ativar, por assim dizer, a sua capacidade aérea com a aquisição de 3 helicópteros Black Hawk. Sim, e o Exército já tinha a ambição, desde há décadas até, de ter uma força aérea própria que pudesse ajudar, quer em termos de patrulha e de monitorização do adversário, mas também de ataque ao solo. Isso nunca tinha sido, portanto, equacionou-se os Eurocópteros, equacionou-se a Apaches também para o Exército, mas eram sistemas muito caros na altura. Os Black Hawk têm a vantagem de serem, de facto, polivalentes. Podem fazer transporte, podem fazer ataque ao solo. Com aquelas metralhadoras laterais eles podem também. ser equipados com rockets, com assim, várias coisas. Portanto, são helicópteros também.
tem uma produção tão grande que o custo por unidade é muito mais baixo e, portanto, não é uma má escolha necessariamente. Claro que também havia rivais europeus. Nós quando olhamos para este aumento da despesa na defesa, não te parece algo ambíguo em 2026, numa Europa ou num mundo que queria caminhar para outras latitudes, termos que estar a pensar novamente em defesa? Bom, por um lado é mau porque nós, nas últimas décadas, abdicámos de investimento na defesa para podermos, eu não lhe chamei investimento, mas gastar e consumir na educação, na saúde, e na administração pública como um todo, nas obras públicas. O que é que acontece é que o resto do mundo não fez o mesmo e, portanto, torna-se inevitável que a Europa volte a investir na defesa. É uma inevitabilidade. A guerra na Ucrânia torna-o claro, mas mesmo que não houvesse guerra na Ucrânia, acho que seria algo que teria que ser feito mais cedo ou mais tarde. Nós acabámos com o financiamento à defesa a níveis críticos. Quer dizer, em todos os países europeus nós temos mais almirantes do que temos navios, mais generais do que temos divisões do exército. Portanto, mais oficiais do que temos. Não faz sentido. Até, não faz sentido. Soldados, não é? É inevitável. Os países precisam de defesa, o futuro, a história não acabou, a história mantém-se. E, portanto, acho que era mais. Eu não sou crítico do investimento em defesa. Agora, convinha era os governos serem honestos e dizerem aos cidadãos: ouçam, nós somos longe demais nos cortes da defesa, são cortes que são estruturalmente perigosos para nós, para a manutenção da nossa soberania. Vamos ter que voltar a investir em defesa, mas assumimos que vamos cortar nisto, naquilo. E isso é a parte cobarde. Nenhum governo quer dizer aos cidadãos que vamos cortar nas prestações sociais para podermos reinvestir na defesa. Muito bem. Entretanto, a Força Aérea também provavelmente está-se a preparar para a sua maior aquisição dos últimos anos. Na realidade, é o início da substituição dos F-16 pelo F-35, ou seja, low maintenance, low cost para high maintenance, high cost. Achas que estamos a fazer bem as contas? Completamente. O F-35 é um dilema grande e tem sido em todos os países que o têm adquirido ou que têm equacionado adquiri-lo. É um problema que se arrasta desde há muito tempo por várias razões. A primeira é que... Conta, desculpa, Miguel, Sim. a forma como ele nasce, que eu penso que vai logo fazer com que as pessoas entendam porque é que ele dá tantos problemas. Bom, desde logo, estruturalmente, aquilo que costumava acontecer era que nós tínhamos diferentes companhias de aviação, ou aeronáuticas ou de armamento, que propunham diferentes projetos que eram baseados em tecnologias ligeiramente diferentes e em territórios diferentes. Portanto, quer fossem companhias americanas ou europeias. O F-35 é um processo muito sui generis, porque aquilo que a Lockheed Martin fez foi deslocalizar a produção do F-35 para todos os Estados americanos. E fazer um conglomerado com vários países europeus também, ou seja, ter o maior número de políticos investidos eleitoralmente na produção do F-35, ao ponto em que não há nenhum partido político na Europa ou nos Estados Unidos que consiga dizer categoricamente não queremos o F-35, rejeitamos, porque não temos benefício nenhum para nós. Ele acaba por trazer dinheiro a quase todos os países e quase todos os Estados americanos. Logo aí, enfim, não é corrupção, foi muito inteligente a Lockheed Martin, não é? Mas torna problemático porque nós temos que avaliar o sistema pelos seus méritos e não por a quem é que ele vai dar dinheiro. Depois, ao contrário do F-16, portanto, aquilo que nós tínhamos durante a Guerra Fria era um sistema americano de produção de aviões que ele centrava-se, pelo menos ao nível da Força Aérea, sempre em dois modelos paralelos. Tínhamos um modelo de avião que era avião de linha da frente, é aquele que vai combater os russos, é um caça de superioridade aérea. E depois tínhamos um modelo que era ligeiramente inferior, mas que era feito para ser muito mais barato, para equipar, para servir de diferentes missões, não é exclusivamente combate aéreo, mas também ataque ao solo, caças bombardeiros em vez de caças de superioridade aérea, e que também, por ser mais barato, podia ser exportado para países que tinham uma capacidade industrial e estrutural menor do que os Estados Unidos. Portanto, essa foi a lógica do F-4 e do F-5, nos anos 70, depois do F-15 e do F-16, e seria também a lógica, normalmente, do F-22 e do F-35. Só que
o F-35 foi um projeto completamente à parte. Portanto, foi um projeto que visava substituir com uma só aeronave o Harrier 2 dos Marines, os F-18 e os F-14 dos porta-aviões da Marinha Americana, mas também os F-16 da Força Aérea. Logo, não era bem carne nem peixe, porque o tipo de voo é diferente, a concepção é diferente. Só de pensar que uma aterragem num porta-aviões, por exemplo, causa um stress absolutamente gigantesco ao trem de aterragem dos aviões. Portanto, o começo já foi uma confusão. Foi uma confusão e, para além de estes diferentes ramos da Força Aérea Americana terem, enfim, prioridades diferentes, também havia ainda outras capacidades que se quiseram adicionar ao caça. Uma foi o cariz furtivo do F-35, do stealth, ou seja, poder evadir a detecção por radar. E o outro é a guerra eletrónica. Nós tínhamos aviões específicos para um ataque furtivo, que eram os F-117, e tínhamos aviões específicos para a guerra eletrónica. Enfim, os Viking não eram os Viking, eram os Prowler, sim, que faziam os Viking eram anti-submarinos. Exatamente, exatamente. E os Prowler faziam a interferência com os radares do inimigo. Foi isso que, por exemplo, na Guerra do Golfo, deu aos americanos completo domínio do espaço aéreo iraquiano. Ou seja, eles bloqueavam os radares iraquianos e atacavam com os caças furtivos as instalações de defesa aérea. Portanto, isso dava-lhes um controle total do espaço aéreo. O F-117, o Nighthawk, precisamente, que foi a última... E os americanos quiseram pôr tudo isso nas costas do F-35. Ora, o projeto foi caríssimo. Portanto, mesmo apesar de haver vários ramos das Forças Armadas Americanas e vários países europeus envolvidos, os custos foram avultadíssimos. E ao ponto em que, neste momento, o custo do F-35 está a par, e já desceu bastante, mas está a par do custo de um F-15 novo, de um F-15 de última geração. Ou seja, um caça de superioridade aérea acaba por custar o mesmo que este F-35, que era suposto ser um caça-bombardeiro muitíssimo mais barato. Não é, está ao mesmo nível. Eu sei que tu, e não sei se vou revelar alguma coisa, mas eu sei que tu estás a preparar alguma coisa. Um artigo, sim, sobre relativamente a isso. Mas deixa-me adiantar aqui algumas das informações que eu tive a ver e uma que é bastante preocupante, que tem de facto a ver, e é isto que me surpreende na escolha portuguesa, se é que vai ser, mas todos os indicadores apontam para aí, que os níveis de prontidão da frota americana, que são mais de 3.000 F-35, chegam a estar abaixo dos 50%. Significa mais de metade da frota do F-35 não está em condições de voar. Mas será que a liderança política e militar em Portugal está tão com a mão na massa que não consegue tomar outra decisão? Eu não vou, enfim, posso revelar em primeira mão que, de facto, a minha avaliação do F-35 também não é particularmente positiva, por várias razões. Isto da prontidão tem a ver com o facto de que é um avião que é de tal maneira tecnologicamente... É certamente sofisticado, mas é muito pesado a nível de tecnologia. Ou seja, a manutenção do F-35 é laboriosa e é cara. Não há muitos técnicos preparados para a fazer e envolve tecnologias de ponta. Portanto, o que acontece é que, para um país pequeno como Portugal, ainda mais caro ficará fazer a manutenção do avião. Ora, isso também impede que o avião seja usado com frequência. A camada de revestimento da fuselagem do avião que lhe permite ser furtivo, já noutros aviões, como o F-22, é muito complicada de manter. Portanto, os materiais são caros, tem que estar sistematicamente depois dos voos a fazer a manutenção. Tudo isso impede que o avião seja capaz de operar com grande frequência. Mas depois, Portugal tem necessidades ligeiramente diferentes. Nós somos um país que a maior parte do nosso espaço aéreo não é sobre terra, é sobre o mar. Pois. E aquilo que me parece desde há muito tempo é que a escolha de avião para a Força Aérea deveria ser sempre um avião com bimotor, 2 motores. No caso de haver um acidente com um motor, uma falha técnica, há um outro que garanta a redundância para manter o avião no ar. Um F-15? O F-15, o F-18, apesar de ser antigo, talvez fossem aviões mais indicados. Mas depois há outro problema que é,
A grande vantagem do F-35 é realmente, portanto, não é a capacidade de prestação aérea, porque é um caça que não é mais rápido que os outros, não é mais manobrável que os outros. Por exemplo, os russos mantiveram sempre uma doutrina diferente, que é, tudo bem, nós instalamos novas tecnologias, mas o avião também tem que melhorar em manobrabilidade aérea, tem que ser um avião altamente manobrável, capaz de guerra, Fazer de aquela combate, manobra exatamente. chamada Kovalchuk. Não é? Exatamente. Tem que ser capaz de combate aéreo a curta distância. E o F-35 não foi preparado para isso. Qual era a grande vantagem do F-35? Era a capacidade furtiva e era a guerra eletrónica. Ora, no artigo que eu vou publicar ainda, eu cito um estudo, um artigo que saiu numa revista da especialidade, que é a Military Strategy Magazine, nos Estados Unidos, que diz que a vantagem competitiva da furtividade ao radar está-se a erudir muito rapidamente. Ou seja, o que vai acontecer, obviamente, isso já era expectável desde o início disto tudo, é que os chineses e os russos e todos os outros países do mundo vão acabar por conseguir desenvolver radares que sejam capazes de detectar. E as guerras aéreas esse tipo de começam a ser também guerras de drones e de equipamentos não tripulados ou tripulados à distância, não é? Isso também surpreende. Sim. E só para que as pessoas tenham uma noção, os capacetes do F-35 são também capacetes altamente tecnológicos, têm um sistema que é o HDMS, Head Display Mounted System, em que no visor o piloto vê toda a informação que necessita, mas custa 370 mil euros cada capacete. É verdade. Portanto, imaginemos, Portugal teve, ao longo das últimas décadas, alguns acidentes com F-16, foram perdidos 2 ou 3, penso eu. Depois tenho essas contas no artigo. O que é que aconteceria se isto fosse com F-35? Quer dizer, o custo da perda de um F-35, de um único, é algo. E um país com a nossa dimensão, ainda que uma das grandes vantagens competitivas do F-35 seja o VSTOL, não é? Vertical Short Takeoff and Landing, pode levantar na vertical. Um país pequeno como o nosso, um avião a Mach 1, que não é uma velocidade por aí além para um caça, demora, não sei, 5 minutos para percorrer o país de um lado ao outro. Precisamente, e qual seria essa vantagem se nós não temos porta-aviões, nem docas anfíbias, nem nada? Quer dizer, Olha, mas agora, já que gostas de aviação, deixa-me colocar aqui uma questão que me parece interessante e espero não estar a aborrecer os ouvintes, mas pronto, a aviação militar é todo um mundo. Apesar da Inglaterra ser um dos grandes aliados americanos, a verdade é que os ingleses nunca deram muito espaço aos construtores americanos. Se tu pensares bem, eles próprios mantiveram os aviões, os Harrier, mantiveram os British Aerospace, os Hawk, para treino básico, mantiveram os Tornado, que desenvolveram com os italianos e com os alemães, utilizam o Rafale na linha da frente, o Rafale não, o Typhoon na linha da frente. É um bocado curioso. Não é bem assim. A grande empresa britânica de aeronáutica é a BAE, a British Aerospace, e ela foi integrada em consórcios americanos. Portanto, a tecnologia britânica acaba por ser utilizada em aviões americanos e eles importaram agora os F-35 também para os porta-aviões deles. Portanto, e está muito em dúvida neste momento qual será o avião que vai substituir o Eurofighter no Reino Unido, porque o projeto que existia para o substituir era um projeto conjunto com a Alemanha, parece que está em maus lençóis. Mas olha, não sei qual foi o país europeu que comprou agora os Gripen da Saab também. Comprou uns 18 ou 20 caças. Há vários países que os têm, a Hungria, a República Checa também, há vários países que os têm selecionado. Para mim, a desvantagem dos Gripen é dupla. Por um lado, monomotor. Portanto, só tem um único motor. É um bom avião. Por outro lado, a Suécia é um país que tem, ao longo da história, sobretudo como Portugal, enfim, eles não fizeram parte da NATO, mas têm essa curiosidade, mesmo em termos neutrais, eles têm tido muita ênfase nos embargos de armamento.
causa de... A política externa deles Eles não eram membros da NATO. Não, mas a política externa deles sempre foi guiada por princípios de direitos humanos e de regras democráticas, etc. Assim dizer. E, portanto, eles são muito tímidos em exportar tecnologias para países que eles achem que possam... Muito bem. Só para ainda abordarmos o tema e agradecendo ali à nossa produtora, perdemos 4 F-16 durante, pelo menos até agora, durante o tempo em que os temos utilizado. Olha, Miguel, nós vamos aproveitar estes últimos 15 minutos porque tu mencionas que há um clima crescente de radicalização partidária em Portugal e mencionas os 2 partidos do arco da governação, não é? PS e PSD, como mais preocupados naquilo que chamas de marxismo cultural do que propriamente nas questões de soberania. Aquilo que eu acho preocupante é que até há uns anos atrás, até há relativamente pouco tempo, nós tínhamos partidos radicais em Portugal, como por exemplo o Bloco de Esquerda. E todas as questões extremistas, LGBTs, enfim, causas de promoção de minorias ao ponto de supremacismos étnicos, etc., estavam concentradas no Bloco de Esquerda. Neste momento eu já começo a ter dificuldades em ver a diferença entre PS e PSD e Bloco de Esquerda. Ao ler o Expresso, eu acho que o Expresso é um excelente exemplo disto. O Expresso era suposto ser o semanário de referência do PSD. Paulo Simão, enfim, o Grupo Empresa, era um jornal que tinha colunistas do PSD e que falava para os militantes e os votantes. Mas o Expresso não era onde estava o Portas? A perseguir o Marcelo até à exaustão. Isso era no Independente. Tempos. Era o Independente. Está bem. O Expresso não. O Expresso sempre foi um jornal alinhado com o PSD. E neste momento nós temos colunistas do Expresso a falarem de sexo a crianças de 9 anos, como colocar um preservativo a crianças de 9 anos, isto é tudo perfeitamente normal. Temos o Daniel Oliveira a dizer que a nacionalidade portuguesa não é diferente de nenhuma outra, que qualquer pessoa pode ser um português, quer dizer, então, o que é um português não se percebe, que não deve haver controles de fronteiras, quer dizer, isto é no Expresso. Isto não é no esquerda.net, não é no Avante, não é... Não, é no Expresso. E isto, para mim, isto preocupa-me porque, quer dizer, qual é a diferença do PSD? Eu já nem digo do PS para o Bloco de Esquerda, que eu acho que são indistinguíveis neste momento. Qual é a diferença entre o PSD e o Bloco de Esquerda? À exceção da parte económica, em que, de facto, o PSD, enfim, tem uma visão muito mais pragmática do que o Bloco de Esquerda, muito menos dogmática, mas na parte cultural, na parte política, na parte mesmo até da política externa, qual é a diferença? Sim, mas, por exemplo, tu vês agora a Teresa Nogueira Pinto, que também costuma ser aqui nossa convidada, a ter um podcast no Expresso, ou seja, a ter, alguma visibilidade no Expresso. Talvez a compra pelos italianos comece a alinhar um pouco mais a outros valores? E também temos o Luís Montenegro a ceder ao Chega em várias questões sociais, sim. Mas aquilo que eu vejo dentro do PSD não é uma mudança, numa viragem à direita. Eu vejo uma viragem à extrema-esquerda, no geral. Apesar de... Miguel, mas então, espera lá. O último grande momento de vitória à esquerda, ou à extrema-esquerda, ou sindical, teve o alto patrocínio do Chega. O chumbo da lei eleitoral, para muitos analistas, continua a ser um momento absolutamente paradoxal daquilo que se esperava que fosse a mundivisão, pelo menos económica, do Chega. Mas porque o Chega não conseguiu chegar a acordo com o PSD em questões fundamentais que teriam tido uma política alinhada de direita. Agora, ninguém pode acusar o Chega de ser de esquerda, não é? Isso acho que é impensável. Não? Eu quase que se tivesse tempo era capaz de fazer um exercício aqui contigo. Para já, quem sai validado daquela votação são os sindicatos. Número 1. Número 2, os sindicatos estão sentados à mesa da concertação social e a expressão sindical dos trabalhadores desses sindicatos é assim, mínima. Não fosse a função pública e se calhar esses sindicatos não tinham peso nem alavancagem nenhuma. É por isso que eu não entendo o porquê daquela viragem à última da hora. Não estou aqui nem para acusar, nem para defender.
eu pessoalmente não percebo e até me considero alguém com alguma margem para tentar entender essas coisas, Miguel. O Chega não tem a mesma perspectiva, vamos lá, neoliberal da iniciativa liberal, nem nunca reivindicou tê-la. Ao nível dos direitos dos trabalhadores, também, lá está, o posicionamento do partido foi sempre esse. Portanto, não me surpreende que pontualmente se veja algum alinhamento entre o PS e o Chega. Agora, ideologicamente, quer dizer, o Chega sempre defendeu e tem defendido cortes fiscais e menos fardo fiscal, sobretudo naquela parte da fiscalidade que tem a ver com o mundo do trabalho, com o mundo laboral. Portanto, sempre, o Chega sempre foi a favor e tem conseguido que, por exemplo, no caso das escutas, etc., que os impostos sobre os custos laborais sejam o mais baixos possível. Não sei se era isso que estava em discussão com aquele pacote laboral, mas, não, Miguel, ainda, no geral. ainda em relação ao trabalho do Instituto Atrezeno, vocês no vosso site, para além de entrevistas, também colocam lá artigos e links a outras temáticas que acabam por ser interessantes para quem vê o mundo de uma forma mais conservadora, eu diria de uma forma contracorrente daquilo que se vai vendo atualmente. Sem dúvida, sem dúvida. E é esse o nosso trabalho, precisamente porque em Portugal é um país pequeno, é um país altamente socialista e não há qualquer tipo de apoios a visões diferentes. Quer dizer, no fundo, aquilo que nós devíamos ter era uma diversidade de pontos de vista nos média, que não temos, e portanto, se não for a sociedade civil de forma independente a fazê-lo, bom, então nunca teremos um debate genuíno sobre as grandes questões do interesse nacional. Então isso de alguma forma leva-te a ficar preocupado com o chat control, que acabou de ser aprovado, creio eu, em Bruxelas, não é? Achas que é um cavalo de Troia, por assim dizer, para uma maior censura de opiniões divergentes? Tem esse potencial. Tem esse potencial e é isso que nos preocupa. Há uma série de organizações ao nível europeu que estão a tentar combater e que estão a tentar expor, ou pelo menos opor-se a essa legislação, e nós colaboramos com essas ONGs e divulgamos, enfim, artigos e colaboramos, mas de facto, se não houver uma vontade ao nível do meio político, se tudo aquilo que vier de Bruxelas for simplesmente carimbado pelos Parlamentos Nacionais, bom, então não vamos chegar a lá. A questão é que tinha sido chumbado em Bruxelas e agora foi a família política do PSD, creio eu, que voltou a colocar em debate, em termos de debate de urgência, em cima da mesa. Nós já tínhamos discutido isso da última vez, que é quando o Parlamento Europeu não aprova, aquilo que a Comissão faz é apoiar-se nos vários governos nacionais que estão alinhados com Ursula von der Leyen para que isto seja aprovado subrepticiamente a nível nacional. E voltamos a ter o mesmo problema. E porquê? Porque dentro de partidos como, já nem falar do PS, mas dentro de partidos como o PSD, não há uma capacidade de análise crítica daquilo que vem de Bruxelas. É tudo carimbado, não há ninguém que questione, e enquanto isso for o caso, bom, o Chega sozinho não se consegue opor. Mas, de alguma forma, o Chega em Bruxelas está junto da família política que tem feito, digamos, que tem contrariado essa tendência, não é? Há 3 famílias políticas no Parlamento Europeu que são, digamos, anti-sistema. Os Patriots, os soberanistas e os conservadores reformistas. Mas, João, dessas 3 famílias, só temos uma representada em Portugal, que é o Chega, com os Patriots. As outras não têm representação em Portugal. Portanto, tudo aquilo que está em Portugal, todos os outros partidos em Portugal, estão todos à esquerda das famílias conservadoras. Quer dizer, o Partido Popular Europeu, é o que eu digo, é centrista, se não mesmo por vezes de esquerda. Olha, Miguel, olhando para o cenário político internacional e o nacional também, o que é que tens mais expectativa em relação aos próximos tempos? Aquilo que eu gostava de ver, e que eu acho que há potencial para isso, era o fim da guerra na Ucrânia. Isso traria enormes oportunidades ao continente europeu, recomeçar as relações comerciais com a Rússia, baixar a inflação dos combustíveis. Tudo isso seria, enfim, um maná para a economia europeia que muito disso precisa para poder concorrer com o resto do mundo. Como nós falámos da última vez, a Europa já peca por não conseguir competir a nível salarial.
mesmo a nível tecnológico, pouco. Os americanos estão muito mais à frente. A nível produtivo, com a China também as coisas não estão a nosso favor. Se, em cima disso, ainda temos desvantagens competitivas com boicotes e embargos dentro do nosso próprio continente, bom, então aí não temos a mínima hipótese. E a nível nacional, achas que o governo aguenta-se, está titubeante? Qual é a tua leitura? Estruturalmente, qualquer governo minoritário vai ser sempre inerentemente instável. Agora, a questão é que nós fomos para eleições antecipadas um ano depois do PSD de se ter tornado governo e, portanto, neste momento não há grande apetite por nenhum dos partidos em estar a causar uma crise política, porque sabem que vão ser penalizados pelos eleitores se o fizerem. Portanto, eu não sei se este governo vai durar até ao fim, mas que vai durar mais um ano ou dois, isso seguramente. Achas que, enquanto isso acontece, o taticismo político vai continuar a reinar em Portugal sem a possibilidade de tomarmos decisões que realmente venham trazer reformas estruturais que precisamos? Sabes, um outro artigo que eu publiquei foi um artigo sobre o Pedro Passos Coelho, também num site noticioso de Bruxelas. E isto porque o Pedro Passos Coelho tem um grande potencial para fazer aquilo que não foi possível fazer noutros países europeus, que é fazer um bloco de direita, fazer uma grande coligação de direita que possa fazer, não apenas ter um governo mais coerente ideologicamente de direita, mas que possa fazer reformas estruturais importantes a Portugal. E quem diz isto, claro que eu preferia que fosse o André Ventura a liderar a direita, mas se isso não for possível, pelo menos que o PSD acordasse e compreendesse que é preciso fazer uma coligação com o Chega. Até lá, tudo aquilo que é taticismo político e eleitoralista vai atrasar o progresso em Portugal, vai atrasar reformas estruturais em Portugal e, sobretudo, é um desperdício colossal da oportunidade histórica que nós temos de ter finalmente um governo de direita, ideologicamente de direita em Portugal. E por culpa do PSD. De alguma maneira, então isso significa que os atores políticos não leram corretamente aquilo que foram os resultados eleitorais. Aquilo que eu digo está baseado na premissa de que o PSD é, pelo menos parcialmente, um partido de direita. Mas, se como eu digo, como eu comecei por dizer neste programa, neste segmento, em que eu vejo uma radicalização do PSD para a esquerda, bom, quanto mais para a esquerda o PSD for, menos viável será uma coligação com o Chega. Achas que essa radicalização, onde é que a vês? Vejo, por exemplo, na JSD. Vejo, por exemplo, na JSD, cujo discurso é indistinguível do Bloco de Esquerda a nível de valores sociais. O facto de, por exemplo, o Governo ainda não ter feito nada em relação à ideologia de género nas escolas, precisamente. Por exemplo. Continua a financiá-la, continua a permitir que ONGs vão às escolas promovê-la, continua a permitir que as psicólogas escolares a promovam e continua a financiá-la. Portanto, para quê? Quer dizer, é o que eu digo, é a mesma coisa em relação ao patrocínio das ONGs, que nós sabemos que são todas esquerdistas. O mínimo, eu já não dizia para eles promoverem ONGs de direita, mas o mínimo que o governo PSD podia fazer era cortar o financiamento a essas estruturas. E não o faz, nunca o fez no passado, e está a permitir, até mesmo na escola pública, que essa promoção de ideologias totalitárias de esquerda seja feita. Isto não há E sabes que a Suécia, o tal país que nasce a pensar nos direitos humanos, como tu tinhas dito, num determinado momento, foi dos primeiros países europeus a cortar o financiamento à ideologia de género, quando olhou para os números e viu que, de facto, após até as intervenções cirúrgicas, os resultados eram piores para as pessoas e os jovens que o decidiam. Tem havido algumas mudanças nos países nórdicos, sim. Mas ao nível da sociedade sueca, mesmo aí a visão continua política. Então eu já vi que às vezes eu falho, depois vou-te mandar o artigo e o documentário foi interessante. Miguel, as pessoas podem encontrar o Instituto Trezeno no Facebook, no site, redes sociais. O site é trezeno.pt. Estamos presentes também no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Portanto,
No YouTube também. Temos Muito bem, obrigado. Miguel Nunes Silva, fundador do Instituto Trazendo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou. Quero lhe dizer também que, com o calor que se faz sentir, é preciso continuar a beber água, proteger-se caso você vá para a rua. Se for agora, depois do programa, não vale a pena, que é quase meia-noite. Agora é um bom momento para ir descansar. A mim resta-me recordar-lhe que temos o nosso canal do YouTube, onde você pode rever estas conversas e também falar, porque não, das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, onde você pode ir lá partilhar, pôr o seu gosto ou não gosto das diferentes conversas que nós temos. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite e até amanhã.